meus amados. Bom dia. Hoje é dia 15 de maio. Hoje estamos um dia chuvoso aqui em Jaboatão, Pernambuco. E, para a glória de Deus, estaremos mais um dia falando sobre a palavra de Deus. E eu queria, nesses dias, estar falando sobre algo que é muito relevante nos dias de hoje. É algo chamado resiliência. A ideia principal desses vídeos que eu estarei fazendo não é nem ter muita visualização na hora, e sim, quando ele ficar no story, poder ser visualizado em outros momentos, que as pessoas podem estar com outros afazeres nesse momento. Mas como eu tinha que gravar o vídeo, aí eu já gravo ao vivo e deixo no story. Então eu pretendo fazer 2 ou 3 vídeos falando sobre resiliência, porque resiliência é um assunto que vai se encaixar muito bem com o que está acontecendo nos dias de hoje, ok? Eu pensei sobre esse assunto esses dias, tenho dado uma lida, tenho visto algumas situações com respeito a esse assunto, então estou feliz. Olá, meu irmão Adinaldo, espero que você esteja melhor, viu? Deus abençoe muito a sua vida e lhe proteja. Então, queridos, você que está vendo agora, ou que virá a ver depois, nós estaremos fazendo uma cara diferente aí do Momento com Deus, já entrando diretamente na reflexão, vamos dizer assim, da palavra de Deus. E eu vou estar fazendo vídeos curtos, acredito que um dia sim, outro não, como uma série de vídeos com respeito a um assunto só. E esse assunto que eu vou iniciar é o assunto chamado resiliência. Então, o Momento com Deus vai ter uma cara diferente, porque nós estaremos entrando direto, tentando fazer com o menor tempo possível e vídeos curtos e intervalos menores. Um dia sim, outro não, ou todo dia, com intervalos menores, tá bom? Então estaremos tentando fazer esse trabalho. E para você que não viu o story, eu coloquei lá que nós iríamos falar sobre resiliência, a arte de entendê-la e de aumentá-la. E essa palavra, resiliência, é uma palavra que nem sempre é comum às pessoas. E a gente não sabe o significado muitas vezes. Algumas pessoas que a gente entende com um grau de estudo menor não entendem o significado. Porém, por esse nome resiliência, mas entende por outros nomes. Eu queria ler uma porção da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios. Se nós formos até 2 Coríntios, no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo do 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior de fora se corrompa, contudo, o nosso homem interior, o de dentro, se renova em cada dia. E ele continua dizendo o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E ele ainda continua dizendo: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não vê são eternas. Pai, ajuda nessa série
e estudos que estaremos fazendo nos ajuda, nos orienta, nos dá discernimento, ilumina nossas mentes para que possamos falar da tua palavra e alcançar corações. Inclusive, o Senhor possa também me ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, continuando a nossa breve reflexão sobre resiliência, seria bom a gente entender que nos nossos últimos dias, estamos falando sobre isso e é muito pertinente porque nos dias de hoje muitas pessoas têm ficado só, tristes, preocupadas e para vencer isso precisa da resiliência. Mas a gente vai à pergunta que não quer calar. E o que é resiliência? Eu queria saber de você aí, o que é resiliência? Resiliência, ela tem dois contextos. Ela tem um contexto na área psicológica, que a gente pode acrescentar aí esse contexto no mesmo contexto teológico. E resiliência, ela também tem um contexto na área da física, de exatas, na área de engenharia. Ela também tem um conceito. Então, tanto na área teológica, psicológica, existe uma definição para resiliência, como na área da física, da engenharia, das exatas, existe também uma definição para resiliência. Como eu posso definir uma da outra? A resiliência na área teológica, bíblica, é aquele tipo de capacidade que a pessoa tem em enfrentar os problemas. Então, tem uma pessoa que tem mais facilidade de enfrentar os problemas aparecem, e ela consegue enfrentar os problemas com força, com resiliência, e quando termina o problema, ela volta ao estado normal, forte, porque aguentou aquilo ali com resiliência. Já existem outras pessoas que têm menos resiliência e qualquer apertozinho já se quebra, já fica fraca. Então, resiliência é isso. É a capacidade de aguentar pressão e depois voltar para o mesmo lugar. Então, muitas pessoas, repito, têm uma facilidade de aguentar pressão e ter pensamento positivo e ser um camarada otimista, uma pessoa otimista. Como também existem pessoas que são muito negativas e não aguentam muita pressão e não é muito resiliente. Eu não estou falando esse tema aqui porque eu sou o homem mais resiliente do mundo. Eu estou falando esse assunto aqui porque Deus me incomodou para falar sobre ele. E eu também tenho meus defeitos. Tem hora que eu sou mais resiliente, tem hora que eu sou menos. Deus sabe. Mas a mensagem é a mesma para a gente possa aprender. E com respeito a essa resiliência, a gente pode perguntar também o que é que ela tem a ver, que a Gelson está colocando aí, com a física e a engenharia. Se resiliência é essa arte de lidar com os problemas e depois voltar ao normal. Apareceu a pressão, os problemas, e você aí depois volta ao normal. O que é que tem a ver com a física e com a engenharia? Na física e na engenharia, existe a engenharia dos materiais. E os materiais, existem uns mais resistentes, existem outros mais elásticos. Então, existe material que ele aguenta mais pressão, se enverga todinho, mas não quebra. E depois volta para o mesmo lugar. E existem outros materiais que quando você coloca pressão, ele quebra logo. Então, essa força e esse comportamento que o material tem com respeito à força se chama resiliência na física e na engenharia. Então, combina muito com a resiliência psicológica, bíblica, de atitude humana, com a resiliência dos materiais, da engenharia dos materiais. Porque o material, dependendo da pressão que ele receber, ele não vai quebrar. E volta ao estado normal. Como a mola, né? O mais conhecido material, que é o aço,
e a sua forma de mola é aquele que é conhecido, que quando aguenta uma pressão, quando se faz uma pressão nela, ela diminui, mas não quebra, e depois ela vai e volta para o estado normal. Então, fazendo essa comparação entre a resiliência humana e a resiliência física da ciência, esse paralelo aí entre Bíblia e ciência, é interessante a gente frisar e lembrar que a mola é um exemplo muito comum, onde a gente faz uma pressão nela, ela encolhe, mas não quebra, e depois ela volta para a posição inicial. Eu vou fazer outro exemplo aqui, para que vocês possam entender. Deixa eu ver se eu consigo aqui adaptar a nosso exemplo. Veja bem, eu estou com dois materiais aqui. Um palito de dente e estou aqui com um canudo. Aquele lá que toma um milkshake, aquele canudo grosso. Certo? O canudo está da cor da minha roupa. Talvez esteja vendo direito aí. O que é que acontece? Falando de resiliência, este canudo, ele aguenta a pressão e não quebra. Até certo ponto. Aí quando eu solto, ele volta para o lugar. Então ele aguenta a pressão e volta para o lugar. Aguenta a pressão e volta para o lugar. Então isso é resiliência, aguentar a pressão e voltar para o lugar na física. Repito, em algumas situações, alguns materiais não aguentam, como humanamente também algumas pessoas não aguentam. Aqui já é um palito de dente. Se eu colocar aquela mesma pressão que eu coloquei ali, ele quebra. Porque ele não tem muita elasticidade. Então, na nossa vida, humanamente falando, devemos ter mais elasticidade para lidar com os problemas dessa vida. O problema vem, você se enverga todinho, pede força a Deus e quando passar você se apruma de novo. Se você tiver pouca elasticidade, quando o problema vier, você vai quebrar logo. Então, meus amados, estaremos fazendo esse paralelo entre a ciência e a Bíblia com respeito a esse termo chamado resiliência. Como é bom encontrar com alguém que é muito resiliente, né? Tá passando por problema e não, eu tô forte, eu vou em frente, eu não vou me preocupar com isso não, porque eu sou muito resiliente. Resiliência é algo assim de tamanha importância na vida. Então eu vou ter várias comparações bíblicas e na área da ciência com respeito à resiliência. Resiliência humana, resiliência física. Os exemplos que eu irei dar durante esses vídeos, se Deus assim permitir. E no final a gente vai ter 10 dicas, ao término desses vídeos, teremos 10 dicas de como entender melhor a resiliência e aumentar a sua resiliência se por um acaso a tua resiliência está fraquinha. Se tua resiliência está fraquinha, se qualquer pressão que acontece na tua vida, tu já se quebra. Então a gente vai dar 10 dicas. Para quem entrou agora, nós iremos fazer uma série de vídeos falando sobre a resiliência. E a arte de poder entender o que é resiliência e também a arte de você poder aumentar a sua resiliência. E nós já vimos que a resiliência é a capacidade que o ser humano tem de enfrentar os problemas e depois voltar para o mesmo ponto. Enfrentar problema, enfrentar, se dobra todinho, depois se apruma de novo. Então, uma pessoa que tem uma facilidade de voltar para onde estava antes dos problemas é uma pessoa muito resiliente. Certo? Então, para que vocês entendam, a gente vai fazer um paralelo entre a resiliência humana e a resiliência física da engenharia. Então é muito importante, porque tem um dia que você está fraquinho, acontece um problema na sua vida, você no instante está se dobrando, está se quebrando, mas também tem momento em que você está forte, mesmo diante dos problemas você ajuda os outros, você está bem resiliente.
Então, que arte é essa de lidar com a resiliência? Que arte é essa de você conseguir lidar com essas situações, principalmente agora com essa pandemia, que todo dia você escuta que morreu alguém conhecido, que tem mais morte no Brasil, tem mais morte no mundo, tem mais morte em Pernambuco. Como lidar com essas situações? Então, meus amados, resiliência vai ser o assunto desses dias. Eu vou estar mostrando como se comporta na física os materiais. E quando os materiais se comportam na física, eles apresentam um gráfico. Então tem um gráfico que diz que determinado material aguenta a pressão até certo ponto. Quando chega em determinado ponto, ele se quebra. Então essa pressão que esse material aguenta, ela pode ser aumentada. Dependendo do tipo de material, pode ser que aguente uma pressão só de 10, mas outro material aguenta uma pressão de 20. Outro material aguenta uma pressão de 100. Então, que material você quer ser? Um que só aguenta uma pressão de 10, um que aguenta uma pressão de 20 ou um que aguenta uma pressão de 100? Então, a gente vai estar dando aí uma série de dicas, aí, umas 10 dicas, sobre como melhorar a sua resiliência. Porque nesses momentos de pandemia, devemos ser bem resilientes e aguentar firme. Inclusive, eu peço a Deus para que Ele possa também me ensinar nesses estudos que eu estou fazendo. Tá bom? Então, para você que ainda não me conhece, eu sou a Gelson. Se você quiser, esse vídeo vai estar gravado no YouTube, para querer assistir depois, vai estar aí no Story, às 24 horas que seguem. E nós estaremos aí no YouTube, quem quiser colocar lá é a Gelson Soares, com espaço no meio. Aí você vê lá um cidadão parecido comigo, clique lá e vai estar lá. E eu vou colocar com a primeira frase, é a resiliência, a arte de lidar e aprender e aumentá-la. Então, vai estar lá no YouTube, eu vou colocar parte 1, parte 2 e etc. E para quem quiser acompanhar no Instagram, é só colocar Gelson Santana, dessa vez tudo junto, e acompanha, tá certo? Então, só lembrando, estaremos fazendo uma série de vídeos curtos e com intervalo, eu acredito que um dia sim, outro não, falando sobre resiliência. A minha preocupação inicial não é ter muitas pessoas assistindo na hora que estiver ao vivo. A minha preocupação inicial é as pessoas assistirem durante o dia. Então, durante o dia, a pessoa vai e assiste o vídeo com mais calma. Então, se Deus permitir, um dia sim, outro não, a gente vai dar continuidade a esse assunto. E eu acredito que no final, vamos ter aí 10 dicas de como lidar com as pressões da vida, as broncas que aparecem e que você fica doidinho, não sabe como lidar. Então, existem algumas técnicas, psicologicamente falando, biblicamente falando, que nos ajudam. Não é o segredo, não é o mapa da mina, não é você vai ficar o super-homem. Mas, quando você está mais preparado, você aguenta mais. Você já viu aquela pessoa que, quando alguém vai bater nas costas dele, e ele não sabe que essa pessoa vai bater, quando bate ele sai. E quando ele sabe que alguém vai bater, ele já bota o pé de apoio aqui e fica esperando a pessoa bater. Então, quando a gente sabe, a gente fica com resiliência melhor. Tá bom? Então, se Deus permitir, amanhã ou depois de amanhã, a gente vai continuar com essa série de vídeos falando sobre resiliência, a arte de aprender e de aumentá-la. E por que a resiliência tem a ver com a física e com a engenharia? A resiliência humana, psicológica, teológica, bíblica. Tá certo? Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um ótimo dia. Que continue nos livrando do mal. Se Deus permitir, estaremos aí em outro momento. Tchau, pessoal. Valeu. Um abraço a quem está aí conosco. Meu irmão Matias, Joelso, Edinaldo, a irmã Rejane, Stephanie, todos que colaboraram aí. Ezequiel entrou também. Edinaldo, meu querido irmão, Juliana, Miguelzinho, Cileide, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.